Olá, povo de Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas primeiramente eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para nós é uma necessidade para que possamos crescer e continuar semeando a palavra do Senhor. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até aqui. Quero convidar você, abra comigo, se você estiver de posse da sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses de quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Amém? Queridos, nós vemos aqui uma passagem do livro de Josué. A gente sabe muito bem, o povo havia, depois de liberto do Egito, depois de 400 anos de escravidão, o povo foi para o deserto e por causa da rebeldia, ele acabou ficando 40 anos no deserto. Além dos 400 anos que o povo sofreu no Egito, ainda teve o dízimo do deserto para pagar. São 40 anos, que é 10% dos 400 que eles haviam ficado lá dentro. Eu creio que aquele ali foi uma forma de descontaminação daquele povo. Claro que essa descontaminação não foi completa, porque a gente sabe que o povo de alguma forma ainda continuou com alguns resquícios de coisas dentro do coração, na sua alma, que eles trouxeram para a Terra Prometida. É isso que nós vemos aqui. Depois de entrar na Terra Prometida, já sob o comando de Josué, porque Moisés havia morrido no deserto, já sob o comando de Josué, eles entraram, conquistaram a terra, que era a promessa de Deus para as suas gerações. E o que aconteceu? Chegou um tempo, Josué precisou confrontar aquele povo novamente, porque o povo andava muito disperso. Muitos daqueles que morreram, que nasceram depois que o povo tomou posse da terra, já não estavam dando muito conta daquilo que foi vivido no deserto, daquilo que os seus descendentes haviam vivido no Egito. Então Josué precisou fazer um novo concerto, precisou reunir o povo e fazer um novo concerto. Com aquele novo concerto, ele teve que apresentar para o povo novamente o Deus de Israel e dizer para eles aquilo que precisava ser dito. Então nós vemos aqui, depois de entrar na Terra Prometida e conquistar aquilo que o Senhor prometera ao seu povo, foi preciso uma renovação da aliança dos filhos de Israel com o Senhor, com o Deus vivo.
Muitos deles, nesse tempo, traziam ainda as marcas do Egito muito forte dentro de si, e os outros se deixaram contaminar com os deuses da terra em que agora habitavam. Então Josué falou ao povo para que eles decidissem o que realmente queriam fazer. É aquilo que muitas vezes os pais fazem com os filhos, quando percebem que os filhos estão caminhando de forma não muito correta. Senta com eles e fala: meu filho, o que você quer da tua vida? Afinal de contas, o que você pretende ser amanhã? Como é que você vai querer a sua vida daqui a 4, 5, 10 anos? Então é necessário que de tempos em tempos isso seja feito, até mesmo com os nossos filhos, quando são ainda muito novos. E também Josué precisou fazer aquilo com o povo de Israel. E aí nós vemos aqui, e ele, como líder que substituiu Moisés, não poderia deixar o povo se perder sem tentar uma mudança de comportamento. Então lhes trouxe uma palavra que expressa as seguintes orientações. Aí nós vamos para as orientações que Moisés deu através desta palavra. O verso 14, na parte A, ele dá uma palavra de confronto. Confronto. Ele confrontou o povo por causa do que estava acontecendo. Então ele diz aqui: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. O povo precisava ouvir alguma coisa um pouco mais dura, e Josué começou falando com eles sobre isso. Por quê? Porque o povo tinha que servir a Deus com sinceridade. Não adianta servir a Deus por brincadeira. Serve a Deus quando a coisa é conveniente para eles. Quando precisam de algo, se dobram diante do Senhor, correm para diante do Senhor. E quando as coisas ficam amenizadas, esquecem que Deus existe. Assim acontece nos nossos dias. Muitos que nós conhecemos, eles fazem isso. A situação está difícil, correm para diante de Deus, voltam para a igreja, começam a caminhar novamente. De repente a coisa começa a voltar ao normal, as pessoas vão se afastando. E o povo de Israel estava fazendo isso naquele tempo. Herdaram a terra prometida e, ao invés de se fortalecerem cada vez mais no Senhor, começaram a perder sua identidade. Aí a coisa complica. E Josué, como um grande líder que foi, ele não podia deixar que aquilo continuasse daquele jeito. Então ele trouxe ali uma palavra de confronto para aquele povo. E é necessário que toda liderança de vez em quando faça isso. Às vezes eu subo no púlpito desta igreja, onde pela graça e misericórdia do Senhor eu fui colocado, e eu trago palavras assim de confronto para as pessoas também. Isso que Josué fez, de trazer uma palavra para que o povo pudesse se lembrar quem eles eram no passado e quem eles eram no momento, e saber que eles não podiam ser ingratos ao Senhor, eu tenho trazido muitas vezes para a igreja. Mas antes de eu trazer essa palavra para a igreja, eu trago para mim também. Por quê? Porque de tempos em tempos nós precisamos parar e fazer uma avaliação. Como nós estamos vivendo? Como eu estou vivendo nesse momento, servindo a Deus? Estou servindo da maneira correta ou estou fazendo de qualquer maneira? Então são palavras que é necessário que as lideranças tragam de tempos em tempos nos nossos dias, nas igrejas. E naquele tempo Josué fez isso. O povo havia herdado a terra prometida, estava muito bem. A terra era boa, a terra era aquilo que Deus havia dito. Ela mana leite e mel, então eles não tinham falta de nada, mas estavam esquecendo aquele que havia prometido e cumprido a sua promessa, trazendo o povo para aquela terra. E aí, nós recebemos aquilo de bom do Senhor e depois simplesmente viramos as costas? É isso? Não é. Então precisa que líderes, assim como Josué fez, confrontasse o povo. E essa primeira palavra que ele trouxe foi uma palavra realmente de confronto. Para quê? Para que aquele povo, ele realmente tomasse uma sacudida e parasse para avaliar. E aí Josué trouxe aquela palavra que, da maneira como ele traz ali, que a Bíblia nos relata, ela nos relata de uma forma breve, através de uma leitura.
Mas eu creio que Josué deve ter confrontado, ele deve ter, chamado o pessoal à sua responsabilidade. E é preciso fazer isso de tempos em tempos. E aí nós vemos uma segunda palavra que está encaixada dentro deste primeiro versículo que nós lemos. No próprio verso 14, na parte B, é uma palavra de decisão. Na parte B ele diz assim: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Foi uma palavra que Josué colocou para aquelas pessoas, tipo, decidam o que vocês querem fazer. Não adianta vocês ficarem aí parados sem tomar uma decisão. Decidam o que vocês querem fazer. Esta decisão abrangia tanto o modo de vida que eles herdaram dos seus ancestrais, que viveram no cativeiro do Egito, como aquela vida que eles estavam levando naquele momento. Então precisava que aquele povo tomasse uma decisão, porque muitas vezes nós retardamos as nossas decisões sobre aquilo que queremos fazer e acabamos perdendo muitas coisas pelo caminho. E aquele povo, naturalmente, muitas bênçãos de Deus, eles haveriam de perder se eles não tomassem aquela decisão. Aquela decisão era algo que não podia ficar para depois. Por isso, o nosso líder Josué, naquele momento, confrontou o povo e colocou para eles, tipo assim, colocou eles na parede e falou: decidam. Não pode sair daqui hoje sem essa decisão tomada. Em seguida, Josué traz uma outra situação que também faz parte deste confronto, que ele mostra que o povo tem livre arbítrio. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele lança uma palavra de confronto, lança uma palavra em que eles têm que decidir o que vão fazer, e antes de que tudo isso se consumasse, ele ainda deixou bem claro: vocês têm livre-arbítrio. É o que ele está dizendo aqui, de uma forma diferente do que eu estou falando. Aqui no verso 15 ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele explicou para eles: olha, vocês têm livre-arbítrio, vocês não são obrigados a servir o Deus de Israel. Se vocês quiserem, vocês podem servir aos deuses que vocês serviram no Egito durante os seus pais serviram no Egito durante os 400 anos de cativeiro, ou até mesmo servir aos deuses desta terra que nós tomamos por posse, que o Senhor nos concedeu, que é a terra dos amorreus. Também pode servir os deuses que os amorreus servem. Vocês têm livre arbítrio. E isso é para nós nos dias de hoje também. Eu tenho livre arbítrio de escolher a quem eu quero servir. Você que está do outro lado desta tela me assistindo, também tem o direito de escolher a quem vocês querem servir. Você faz uma escolha, é livre. Só que Josué, ele deixou bem claro para aquele povo: vocês têm o livre-arbítrio, vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então ele estava deixando bem claro: vocês sirvam a quem vocês quiserem. Vocês não são obrigados a seguir aquilo que eu estou falando. Mas vocês não têm o direito de se intrometer na minha vida e dizer para mim que eu estou errado, porque eu tenho livre-arbítrio e eu vou seguir ao meu Deus, ao Deus que me livrou do Egito, ao Deus que livrou a minha família da maldição do pecado, ao Deus que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz pela minha vida. Isso trazendo para os nossos dias. Naquele tempo era tudo comandado pela lei, mas a lei, ela era estabelecida justamente para que o povo tivesse uma referência. Hoje a nossa referência é Jesus, e nós também continuamos tendo livre-arbítrio. Só que o meu livre-arbítrio, por exemplo, um dia, aquela carta que está me dizendo que eu posso escolher o que fazer, que eu tenho direito, aquela carta eu dobrei e devolvi para o Senhor.
Eu falei, Senhor, eu não preciso mais disso. É um livre-arbítrio, mas eu não quero mais. Por quê? Eu quero viver para o Senhor. Então, quando a gente toma essa decisão, a carta do livre-arbítrio não é mais necessária. Mas ali aquele povo tinha, como você também tem, como até eu mesmo tenho hoje, mas eu já abominei, eu já aboli isso da minha vida. Eu já não quero mais essa carta do livre-arbítrio. Para mim ela não me serve mais, porque eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Então quem toma essa decisão, o livre-arbítrio não vai fazer mais nenhum tipo de importância. Porém, se a pessoa tiver ainda o desejo de continuar servindo aos deuses desse mundo, é um direito que ela tem. Ninguém pode questionar. A única questão é que você tem um direito de servir a quem você quer, mas saiba também que você vai ter mais tarde uma colheita a ser feita, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. Então, se você hoje está semeando no reino de Deus, não queira que você, não pense que você vai colher em outro lugar, não, é no próprio reino. Agora, se você está semeando no mundo, você tem que saber o que você está semeando, que tipo de semente é essa que você está lançando. Você está lançando uma semente que é para poder abençoar as pessoas, você está lançando uma semente de amor, uma semente de fé, uma semente de alegria, é isso que você vai colher. Mas se você lançar uma semente que é totalmente contrária à palavra de Deus, uma semente que não se importa com a vida das pessoas, não se importa com nada, também será uma colheita muito grande que você terá. E você não pode simplesmente virar as costas para aquilo. Ele mostra que o povo tem o livre-arbítrio. O povo poderia fazer a opção tanto pelo Deus de Israel, como pelos deuses cultuados no Egito e também na terra em que habitavam. Mas Josué, sem nenhuma cerimônia, deixou bem claro aos israelitas qual a sua decisão, que independente de suas escolhas, ele e sua família serviriam ao Deus vivo. Esta foi a escolha que eu fiz também. Esta foi a escolha que muitos fizeram. Então, faça a sua escolha hoje. Escolha quem você quer servir. E eu quero dizer para você que está me assistindo, não adianta você dizer para mim, não, mas eu não vou numa igreja, mas eu estou em casa, eu estou escutando louvor, eu leio a Bíblia, eu oro. Se isso fosse suficiente, no Salmo 133, o Senhor não teria deixado, lá no versículo 3, que neste meio onde existe a comunhão, é onde ele ordena a bênção e a vida para sempre. O verso 1 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso chama-se comunhão, unidade. E lá no verso 3, quando ele diz que ali, onde há unidade, onde há união, onde há comunhão, é onde ele ordena, tá? Ele não fala que talvez você terá bênção e vida eterna, não. Ele ordena que ali haja a vida eterna e haja também muita alegria, que haja também naquele lugar muita salvação e vida eterna, é o que o Senhor ordena. Então não pense você que você ficando em casa, assistindo algum pregador da mídia que você não conhece, não sabe o caráter dele, você está me assistindo, você não me conhece, talvez você não saiba como eu sou. Eu estou tentando transmitir a palavra de Deus daquilo que eu vivo. Eu não estou aqui trazendo nada daquilo que os outros falam, eu estou transmitindo aquilo que eu vivo. Talvez amanhã você possa me conhecer melhor, mas eu vou dizer para você que tem muitos pregadores que você vai ouvir pela mídia, você não sabe quem são essas pessoas. Então procure uma igreja, faça parte de uma comunhão. Lá você vai conhecer um pastor, você vai conhecer o caráter dele, você vai conhecer se é um homem honrado ou não. E a gente sabe que tem muitos homens honrados que estão aí pregando a palavra. Vá conhecer um lugar desse, se estabeleça como membro daquele lugar, que ali é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então não deixe de fazer desta forma. E nós temos o resultado das palavras de Josué.
O povo entendeu o recado e naquele momento tomaram a decisão mais acertada. Precisavam ser gratos por todo o benefício recebido e então buscam a partir daquele momento seguirem ao Senhor. Depois nós lemos aqui o restante e ele diz então, respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque a palavra que Josué trouxe impactou aquele povo. Então foi necessário aquilo. E hoje nós nas igrejas, lideranças, pastores, missionários, temos que trazer palavras para impactar o povo. Não é para ser mais, não é para mostrar que é melhor do que ninguém, não. É para mostrar para o povo, para confrontar o povo, que sem andar nos caminhos do Senhor, nada vai te acontecer de bom. Você só tem a perder. Então, pense nisso, você que está me assistindo. Lembre-se disso. Como conclusão, qual a sua decisão neste momento? Você prefere servir ao Deus vivo ou continuar servindo aos deuses do mundo? Ninguém pode decidir por você e ninguém vai pagar a sua dívida. Ser humano nenhum vai pagar a sua dívida. Todos somos responsáveis por nossa semeadura. Pense nisso. Tudo aquilo que o homem semear, o homem também ceifará. E nada o homem vai dizer que ele vai semear e depois outro vai colher por ele. Não é assim. Então pense nisso. Eu quero nesse momento orar com você e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por esta palavra. Que esta palavra possa trazer, Senhor, algo novo no coração daqueles que nos estão assistindo. E que no nome de Jesus, papai, que vidas possam ser transformadas por ela. Que ela alcance os limites da nossa cidade, as fronteiras do nosso estado e também da nossa nação. E que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitido Deus.